Evangelho de Lucas, capítulo 1, iniciando hoje mais uma leitura de um livro bíblico. Lucas, capítulo 1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus. Fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar, até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, aos quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto o que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também
o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Louvado seja o nome do Senhor. Até o versículo 38, Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Cada um dos evangelhos revela Jesus de uma maneira específica. Ainda que os 4 evangelhos, eles vão narrar quem é Jesus, a sua vinda, o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, os seus milagres. Cada evangelho tem ênfases diferentes. E uma das possibilidades da gente comparar é que Mateus apresenta Jesus como o rei. Jesus como o rei. Marcos apresenta Jesus como servo, o servo perfeito. João apresenta Jesus como o Filho de Deus. E Lucas, este evangelho precioso, apresenta Jesus como o homem perfeito. Aparece em Lucas muitos detalhes sobre a humanidade de Jesus. Lucas não foi um apóstolo, como por exemplo Mateus e João. Marcos e Lucas foram discípulos de Jesus. Lucas é chamado de discípulo amado. Ele escreveu Atos e escreveu este evangelho. Há relato bíblico que ele era médico e de uma maneira muito especial ele começa o seu evangelho dizendo que a intenção dele, perceba no capítulo 1, versículo 1, é escrever sobre aquilo que outros já tinham escrito, mas agora trazendo uma narração mais coordenada dos fatos que aconteceram. E mais, perceba no versículo 2, ele diz: nos transmitiram esses princípios, essas verdades, esses testemunhos. E para ele, no versículo 3, ele diz: a mim pareceu bem, depois de investigar, de estudar desde a origem, escrever dessa maneira organizada. E ele diz que ele escreveu ao Teófilo. Teófilo é um nome que significa amigo de Deus. Então alguns acreditam que literalmente era uma pessoa, como ele também escreve em Atos, dizendo para Teófilo. Outros acreditam que pode ser um nome simbolizando a todos que amam o Senhor, amigo de Deus, a toda a igreja, a todos que creem. E Lucas está dizendo: eu decidi, após uma boa investigação, além dele ser inspirado pelo Espírito Santo, ouvir os testemunhos, ele também procurou conhecer, averiguar, escrever de maneira organizada, nos trazendo o Evangelho através da inspiração que o Senhor deu a ele. E é interessante o versículo 4 de Lucas capítulo 1, porque ele coloca aí o propósito deste Evangelho. Ele diz: para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Nós conhecemos o Senhor, conhecemos a palavra, mas cada dia que nós vamos lendo a palavra, meditando nela, essa certeza vai se aprofundando, independente do tempo que você tenha com o Senhor, do conhecimento bíblico ou teológico. Nós precisamos nos relacionar com Deus e com a sua palavra diariamente, para que essas convicções se tornem cada dia mais enraizadas em nós, essas convicções sejam cada dia mais parte do nosso ser, onde nós vamos ser cheios da palavra, convictos, cheios do Espírito Santo, cheios do conhecimento de Deus. Agora é muito interessante, a partir do versículo 5, que o Evangelho de Lucas já começa falando sobre oração. O Evangelho de Lucas, ele traz mais parábolas do que os demais, mais ensinos específicos, detalhes que os outros evangelhos não entram, e Lucas faz questão de entrar em alguns detalhes de milagres de Jesus. Mas é muito impressionante perceber que este evangelho é o que mais destaca a importância da oração, o poder da oração. Jesus orando, que maravilha! Então, durante os próximos dias, nós vamos ler, como a gente sempre faz, meditando capítulo por capítulo, e quando o capítulo é muito grande, a gente divide em 2 partes, para a gente poder meditar melhor. O capítulo 1 de Lucas inicia com uma resposta de oração. Que coisa maravilhosa, irmãos. Olhe comigo, Lucas capítulo 1, diz aí que havia um homem chamado Zacarias, no versículo 5, e era casado com uma mulher chamada Isabel. E o texto nos dá conta, a partir do versículo 6, que eles eram justos
irrepreensíveis diante de Deus, e serviam a Deus com muita alegria. Zacarias, ele era sacerdote, e ele tinha essa incumbência de estar ali servindo no templo, ministrando ao Senhor, queimando incenso, que é um exemplo, ou é um símbolo de intercessão, de louvor, de adoração ao Senhor. E mesmo esse homem sendo justo, irrepreensível e servo de Deus, ele e a sua esposa não tinham filhos. Isabel era estéril, e a idade deles já era avançada. Eles tinham orado bastante para que Deus pudesse dar a eles esse presente especial, que era um filho, e Deus nunca tinha respondido à oração deles, a ponto de, pelo texto, percebermos que eles não oravam mais por isso. Mas até que no versículo de número 8 em diante, diz que enquanto ele exercia o seu ministério, enquanto ele estava ali ministrando ao Senhor, adorando ao Senhor através do ministério dele sacerdotal, o texto diz que no versículo 10, a multidão estava de fora orando. Que coisa tremenda! Ele estava ali ministrando ao Senhor, mas havia um povo orando, buscando ao Senhor, e diz o texto que enquanto ele fazia isso, apareceu um anjo. Quantas vezes na Bíblia nós vemos que pessoas estavam orando e Deus enviou anjos? Nós cremos que Deus responde orações, nós cremos que Deus envia anjos, nós cremos que Deus não apenas responde orações, mas Deus surpreende as nossas orações. Quantas vezes você orou e Deus fez mais do que você orou? Também podemos destacar que quantas vezes nós oramos e não vemos as respostas. Eles oraram durante muito tempo e eles não viram, já tinham desistido, achavam que Deus simplesmente decidiu não dar a eles um filho. E isso é interessante porque eles não ficavam frustrados por isso, eles não deixaram de ser íntegros por isso, eles não deixaram de servir a Deus por isso. E o fato deles terem essa esterilidade não significava também que eles tinham, por isso, pecado. Devido ao pecado eles tinham esse problema, de maneira nenhuma. O texto só nos dá conta que eu e você podemos ser justos, íntegros, devemos ser assim por amor a Deus, e às vezes algumas coisas que nós esperamos do Senhor não foram nos dadas. Mas, amado, o anjo chega diante dele e diz, Zacarias, versículo número 13, a sua oração foi ouvida. E talvez Zacarias deve ter pensado, que oração, porque ele orava por tantas coisas, e esta oração ele já tinha esquecido. Mas o Senhor não esquece das nossas orações, o Senhor responde às nossas orações, o Senhor surpreende as nossas orações. O Senhor, lá em Efésios, nos diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Evangelho de Lucas já começa nos mostrando um Deus que responde orações, um Deus que surpreende o nosso coração. E é interessante no versículo 13, que o anjo diz, não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida, e Isabel, sua esposa, lhe dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Poucas vezes na Bíblia, Deus dá um nome que deve ser colocado no filho, e João significa aquele agraciado por Deus, o favor de Deus. Que coisa maravilhosa. E é muito interessante que versículo 15, o anjo diz, ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Biblicamente falando, creio que só João Batista mesmo e Jesus foram cheios do Espírito Santo desde o ventre. E o texto nos diz o propósito da vida de João. Amado, Deus responde orações com propósito. Deus tem propósitos na nossa vida, e quando nós descobrimos o propósito de Deus, nós temos motivação, nós somos encorajados, nós temos direção. E qual o propósito do nascimento de João? Foi muito claro, versículo número 16, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. O propósito da nossa vida tem que ser anunciar o Senhor Jesus e a salvação, convertendo as pessoas ao Senhor, a presença de Deus, o relacionamento com Deus. Versículo 17, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Ou seja, o propósito da vida de João também era
cumprir a palavra profética que foi dada em Malaquias, que antes do dia do Senhor viria Elias. Na verdade, essa profecia fala sobre o Espírito Santo de Deus, que agiu através de Elias para restaurar uma geração, para converter o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Está aí no versículo número 17, para converter o coração dos pais aos filhos, converter a família, converter relacionamentos que estavam feridos, para restaurar e sarar a família. Essa é a unção de Elias, esse é o propósito de Deus, restaurar a nossa comunhão com Ele e restaurar nossos relacionamentos familiares, os princípios de Deus para a família, que estabelecem a nossa identidade, que trazem ajuste para a nossa vida emocional, que trazem para nós a restauração familiar, que traz identidade bíblica para nosso caráter, que traz pureza e traz identidade sexual equilibrada. Tudo isso parte da nossa relação com Deus e com a família, da forma bíblica, nos princípios de Deus. Em Lucas capítulo 1, então, essa oração que essa família fez é respondida através do nascimento, ou inicialmente aqui, do fato de Isabel ficar grávida. É interessante, amado, que no versículo ainda de número 17, diz que também para habilitar para o Senhor um povo preparado. O nascimento de João Batista foi para converter Israel ao Senhor, converter as famílias uns aos outros, e para preparar um povo, e preparar o caminho para que Israel reconhecesse que Jesus é o Messias, que o Messias estava ali, que o Messias estaria ministrando durante esse tempo a vida deles. E a partir do versículo de número versículo 18, diz que Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Zacarias queria um sinal, porque, irmãos, era algo muito além do que Zacarias podia ter imaginado. Ele falou: qual é o sinal que eu posso ter para poder crer nisso? E é interessante, porque o sinal que foi dado, na verdade, foi um tipo de juízo, ou um tipo de exortação. Olha, o sinal é que você vai ficar mudo, até que ele nasça. E Zacarias ficou mudo, e ficou conversando, acenando, de tanto que ele ficou impressionado, ele não conseguiu crer. E a incredulidade fez com que Deus colocasse um sinal sobre ele, meio que, de alguma forma, o exortando a crer mais. Amados, se tem algo que Deus quer fazer conosco, é levar a cada um de nós a crer mais, aumentar a nossa fé, nos levar a crer que Ele é poderoso para transformar áreas da nossa vida, poderoso para nos usar de maneira que nós não imaginamos. Amados, se Deus for agir, se Ele só age na medida que nós podemos imaginar ou pensar, amado, nós estamos limitando o poder de Deus. Nós estamos limitando. Deus quer te transformar, Deus quer nos moldar, Deus quer nos usar, além da nossa própria capacidade, além da nossa própria imaginação. E é isso que o anjo faz questão de exortar Zacarias, dizendo: você vai ficar mudo, porque você não creu. Você vai ver o que Deus vai operar através de vocês. E o versículo 24 diz que Isabel ficou grávida e não saiu de casa durante 5 meses. Lucas capítulo 1 começa então com 2 proclamações. O anjo avisa a Zacarias que a Isabel ficaria grávida, e a partir do versículo 26, o anjo avisa a Maria. Uma outra anunciação. Assim começa o Evangelho de Lucas, anunciando a Maria. Gabriel, no versículo 26, diz que ele foi à cidade de Nazaré, e ali estava uma virgem que tinha compromisso de casar. Ela já tinha o comprometimento como noiva de casar com José, e diz que o texto, no versículo 28, o anjo chega e diz: salve agraciada, o Senhor está com você. Maria era uma mulher de Deus, uma mulher que temia Deus. Deus realmente escolheu uma mulher especial para que através dela o Senhor Jesus nascesse. Uma mulher que temia ao Senhor. Olha como que a reação de Maria é diferente da de Zacarias. Zacarias ficou cheio de dúvida, pediu um sinal. Maria falou: que se cumpra em mim
a sua palavra, eis aqui a sua serva. Maria sempre entendeu que ela era serva. Maria sempre entendeu que ela precisava do Senhor para salvá-la, e nós vamos perceber isso a partir de amanhã. Mas perceba no versículo 30, que mais uma vez o anjo começa dizendo: não tenha medo, porque você foi abençoada por Deus. É interessante como que tantas vezes na Bíblia, quando um anjo aparece, ele fala: não tenha medo, não temas. Primeiro, eu creio que é por causa da aparição de um anjo, traz a manifestação da glória de Deus. As pessoas ficam perplexas. Por outro lado, também entendo que todo chamado de Deus gera na gente um desconforto inicial, uma certa apreensão: como que Deus vai me usar? Quem sou eu? Sou tão limitado. Amado, o poder e a graça de Deus nos transforma e nos habilita. Nos transforma e nos capacita. Deus quer te transformar e te usar, além da sua imaginação e da sua capacidade. E nós vamos entendendo e experimentando isso através da oração, através do relacionamento com Deus. Então Lucas, o discípulo amado, ele inicia o seu evangelho mostrando intervenções de anjos, capacitações de Deus, milagres extraordinários, a partir de um ambiente de oração, a partir de um povo que orava. E até a partir do versículo 30, o anjo fala: não tenha medo, você foi abençoada. Versículo 31, você ficará grávida, dará à luz um filho. E para Maria a questão era mais complexa. Ainda que Isabel já era mais idosa e não poderia também ter filhos, Maria teria um filho sem ter nenhuma relação sexual, sendo virgem. Que coisa difícil, que situação que ninguém esperava, mas uma profecia bíblica, porque a Bíblia já anunciava no Antigo Testamento que uma virgem conceberia. Havia uma palavra profética. E a partir, amado, do versículo número 32, se você quiser olhar na sua Bíblia, ele será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso? E o versículo 35, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá. O anjo também fala o nome que seria o filho de Maria, Jesus, que é o mesmo nome para Josué no hebraico, Yeshua. E o anjo diz que esse nome significa Salvador, porque ele salvaria a todos que crescem nele. Ele salvaria a humanidade, todos que crescem, todos que se entregassem. Jesus era o Messias prometido. Jesus era o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele reinaria sobre tudo e sobre todos. E esse Rei tão maravilhoso, glorioso, Filho do Deus vivo, nasceria da gestação de uma mulher virgem, de uma mulher cheia do temor de Deus. A partir, amado, no versículo, para a gente concluir, versículo 37, o texto fala sobre Isabel. O anjo conta para Maria que Isabel, que era parente de Maria, estava grávida também. E aí no versículo 37 o anjo diz: porque para Deus não há nada impossível. E Maria disse: aqui está a sua serva, que aconteça comigo o que você falou. E o anjo foi embora. Irmãos, o texto nos dá conta que tudo o que ocorre na nossa vida é a graça de Deus, é o poder de Deus. Para Deus não há nada impossível. Mas o impossível de Deus, ele é experimentado por aqueles que oram, por aqueles que decidem crer, por aqueles que permanecem servindo ao Senhor, como Zacarias, fiel, justo, mesmo sem ver, às vezes, respostas a orações que nós já fizemos. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, que Ele possa estimular você e a mim, para que a gente possa ter vida de oração, e crer, e receber todas as promessas que Ele tem para nós. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos por essa manhã, onde a Tua palavra vem para nos alimentar, nos edificar, fortalecer a nossa fé. Eu oro em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos levante a cada dia como servos e servas de oração, como homens e mulheres que buscam a Tua face, e que buscam o Senhor não apenas por uma resposta de oração, mas que tem prazer de estar com o Senhor, de servir, de se manter justo, íntegros, fiéis.
mesmo diante de momentos onde não vemos respostas de oração, mas nós queremos continuar te servindo, adorando ao Senhor. Renova nossa fé, renova nossa vida de oração diariamente, para que possamos experimentar as tuas promessas. Nós oramos assim e te louvamos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.